Vamos lá, pessoal. Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos assistir. Vamos assistir, não, né? Vamos fazer mais uma aula aí de Mateco 2. Vocês assistindo, eu fazendo. Continuando onde eu parei, que era a parte de tipos de polímeros, né? Finalizando o capítulo 15 do livro do Callister. Finalizando a matéria da nossa próxima prova. Então tá tudo muito ótimo aqui. Vamos lá. Na aula passada eu me estendi um pouco mais do que deveria. Acabei fazendo a maior parte do slide. Então agora eu vou terminar e a tendência é que seja uma aula mais curta. Vamos lá. Os tipos de polímeros. A gente já viu fusão, cristalização, transição vítrea, mecanismos de deformação. Vimos também o comportamento mecânico dos polímeros. Agora vamos falar dos tipos de polímeros. Né? Uma maneira de classificar os materiais poliméricos é conforme a sua aplicação final. Então a classificação ela se baseia nisso. De acordo com esse esquema, os vários tipos de polímeros incluem os plásticos, os elastômeros, quem já viu tanto um pouco de plásticos, né, quanto de elastômeros, né? Fibras, revestimentos, adesivos, filmes, espumas e materiais avançados. Né? Dentro de materiais avançados, eu vou citar aqui três exemplos, né? Porque materiais avançados é uma área que é muito diversa. Né? Mas vamos lá, primeiro os materiais plásticos. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de plástico. Todo mundo que está assistindo essa aula com certeza já ouviu falar de plástico alguma vez. E plásticos estão dentro dos polímeros. Né? Tem alguns livros que trazem umas classificações diferentes, colocando plásticos como se fosse um tipo de material, borrachas como se fossem outras. Mas aqui pra gente são todas subclassificações dentro de polímeros. Os materiais plásticos são talvez o grupo de polímeros mais largamente utilizado. Né? Inclui polietileno, polipropileno, policloretilena, poliestireno, fluorocarbonos, epóxis, fenólicos e poliésteres. Tem uma grande vastidão de possibilidades de plásticos aí. Os plásticos apresentam uma ampla variação de combinação de propriedades. Então, assim, eu posso ter plástico muito rígido e frágil, eu posso ter outro plástico mais flexível, exibindo tanto deformação elástica quanto plástica, quando submetido à tensão. Alguns podem ser mais frágeis, outros mais dúcteis. Então, assim, os plásticos, eles não tem uma regra geral, assim, de propriedades de plásticos, beleza? Da mesma maneira que não tem uma regra geral, também não tem de propriedades, né? Também não tem uma regra geral de estrutura do plástico, né? Ele pode ter qualquer cristalinidade, todas as estruturas e configurações moleculares, linear, ramificada, isotática, atática, enfim, tudo isso é possível dentro de plásticos. Plásticos, eles abrangem uma gama muito grande de materiais. Os materiais plásticos podem ser termoplásticos ou termorrígidos. Termorrígidos, e alguns outros livros, podem vir como termofixos. Eu até usei já a expressão termofixos aqui já. De fato, essa é a maneira como eles geralmente são classificados. São subclassificados, né, os plásticos. Né? Eu falei um pouco de termoplásticos e termorrígidos na aula passada. Beleza? É uma subdivisão dentro de plásticos isso. Aqui eu trouxe alguns tipos de plásticos. Aqui eu tenho. Se eu tentar traduzir esse nome aqui vai ficar um pouco ruim. Acrilonitrilatobutadieno estireno, ABS. Né, que tem aplicação em tubulação de refrigerador, equipamento de jardim, brinquedos, dispositivos de segurança em rodovias, enfim. Um material termoplástico, fala um pouco sobre as características desse material. Enfim, eu não vou passar um por um, mas aqui só para mostrar que eu tenho vários tipos de plásticos. Né? Tenho nylon, como está escrito aí, nylon. Dentro do nylon tem vários outros tipos. Eu tenho teflon. Esses plásticos podem ser usados em lentes, em selagem anticorrosiva, tubulação que transporta químicos, válvulas, rolamentos, aqueles capacetes de segurança, enfim, tem uma vasta gama de possibilidades para os plásticos. Tá? Aqui eu citei mais alguns. Tem o PET, né? O PET que é
que a gente já ouviu falar várias vezes, a gente já conhece o PET, né? Excelente para fadiga e para tensão cisalhante, né? E esses são os termoplásticos, né? Aqui embaixo tem outros exemplos de termofixos, que em inglês é thermosetting, né? Que são os epóxis, os fenólicos, que inclui a baquelite, que é usada para a gente utiliza na hora de fazer ensaio metalográfico, né, para o embutimento. Araldite ali também em cima, dentro dos epóxis. Enfim, tem os poliésteres também. Então tem várias possibilidades aí de polímeros plásticos, sejam termoplásticos ou termofixos. Em relação aos elastômeros, agora mudando de plásticos para elastômeros. Né? Elastômeros é uma outra classe de polímeros que é caracterizada por apresentar grandes deformações plásticas. Né? A gente já falou do mecanismo de deformação. As propriedades dos elastômeros dependem do grau de vulcanização e se algum reforço é utilizado. A vulcanização eu já citei anteriormente, que é um aumento do número de ligações cruzadas. Agora dois exemplos de elastômero. A borracha natural, ainda é empregada em larga escala, porque tem uma grande combinação, tem uma combinação maravilhosa de propriedades desejáveis. E o elastômero sintético mais importante é o SBR, que é usado predominantemente nos pneus automóveis, reforçado com negro de fumo, que é um tipo de reforço. Eu não vou entrar muito nesse mérito dos reforços, porque também tem muitas possibilidades. Tem dois exemplos aqui, tanto de um elastômero sintético quanto um natural, né? Um natural. Aqui eu tenho vários tipos, né? Natural poliisopropeno, que é a borracha natural. Aí eu tenho a alongação, a faixa de temperatura pode ser usada, aplicações típicas, propriedades. Enfim, tem várias possibilidades aqui. Beleza? Esses são os exemplos de elastômeros. Muitos materiais poliméricos podem ser fiados na forma de fibras, né, onde a razão entre comprimento e diâmetro é de 100 para 1, né, usados principalmente em dutos têxteis. As características mecânicas, térmicas e químicas desses materiais são especialmente críticas, né, devem ser controladas com cuidado. Quando em uso, as fibras podem ser submetidas a diversas deformações mecânicas, a diversos tipos de carregamento. Né? Estiramentos, torções, cisalhamento, abrasão são só exemplos. Né? E por consequência, as fibras devem ter um alto LRT e alta rigidez, assim como resistência à abrasão. Revestimentos. Vamos lá. Revestimentos. Revestimento, como o próprio nome já diz, é uma camada superficial. Né? Com frequência, revestimentos são aplicados a superfícies de materiais para servir a uma ou mais das seguintes funções. Pode ser usado revestimento para proteger algum componente de um ambiente que possa produzir reações corrosivas, né? Proteção contra a corrosão. Revestimento pode ser usado para melhorar a aparência do item. E a terceira opção pode ser usada para proporcionar isolamento elétrico. Então tem 3 possibilidades para revestimentos poliméricos. Adesivos. Um adesivo é a substância usada para colar as superfícies de 2 materiais sólidos, né, que são os aderentes. Isso é bem intuitivo, a gente já sabe que é um adesivo. Tem 2 tipos de mecanismos de adesão, que é o químico e o mecânico. Na adesão química, tem uma penetração do adesivo no interior dos poros e das cavidades, das irregularidades superficiais. Ao passo que a adesão química ela já envolve interação entre forças intermoleculares, entre o adesivo e o aderente, que pode ser tanto covalente quanto uma força secundária. O grau de ligação de Van der Waals, aí, que é a força secundária, é aumentado quando o material adesivo contém grupos polares. Beleza? Então são os adesivos aí. Eu estou passando muito brevemente aqui, porque eu poderia fazer uma aula sobre cada tipo específico de polímeros e talvez não fosse nem suficiente. Por exemplo, plástico é muita coisa. Então eu estou só citando as características principais, assim, passando as principais propriedades, as principais coisas a se saber. Filmes. Os materiais poliméricos encontraram uma ampla aplicação na forma de filmes delgados, né? Que como se fosse um revestimento, só que é um revestimento muito mais fino, né? É um filme, né? A espessura é mínima.
As características importantes desses materiais que são usados como esses materiais poliméricos que são usados como filmes delgados são a baixa massa específica, o alto grau de flexibilidade, elevado limite de resistência à tração, resistência ao rasgo, resistência a ataque pela umidade e por outros produtos químicos e baixa permeabilidade de alguns gases. Então, basicamente, são como filmes protetores. Espumas, vocês já sabem o que são espumas, né? São materiais plásticos que contêm uma porcentagem volumétrica relativamente elevada de pequenos poros e bolhas de gases aprisionadas. Então é um material muito poroso. Tanto os materiais termoplásticos quanto os termorrígidos são empregados como espumas. Esses materiais incluem o poliuretano, a borracha, o poliestireno e o policloreto de vinila. Pessoal, quando eu falo materiais plásticos aqui, eu posso estar me referindo tanto à subdivisão de materiais poliméricos, que são os plásticos, ou eu posso falar que o material ele deforma muito antes de fraturar, antes de romper. Né? Porque lembrando lá de ciências materiais, o regime elástico é aquele regime que a deformação ela é reversível. O regime plástico é o regime onde a deformação ela é permanente. Então, quando eu falo que o material é plástico, quer dizer que ele tem alta deformação permanente, ele deforma bastante. Né? O que é característico de material dúctil. Né? Então, você pode entender da mesma maneira. Agora falando um pouco mais sobre os polímeros avançados. Né? Primeiramente, eu tenho polietileno de ultra alto peso molecular. Então, pensem, ultra alto quer dizer que é um altíssimo peso molecular. É um polietileno linear com peso molecular extremamente elevado. Entre suas características principais destacam-se a resistência elevada ao impacto, coeficiente de atrito baixíssimo, boas propriedades a baixas temperaturas, isolante elétrico e boas propriedades elétricas. Né? Então esse é o polietileno de ultra alto peso molecular. Essa é uma combinação de propriedades que não é tão comum, o que leva a várias aplicações diferentes, que inclui colete à prova de balas, capacetes militares, podem ser usados para a confecção de compósitos, linhas de pesca, superfícies inferiores de esquis, núcleos de bolas de golfe, superfícies de pistas de boliche e ainda tem várias aplicações. É um material avançado, um material novo. Né? As características desse polímero fogem às características normais dos polímeros. Eu também tenho esses cristais líquidos poliméricos, que é outro tipo de polímero avançado. São um grupo de materiais quimicamente complexos e estruturalmente distintos, que possuem propriedades únicas e são utilizados em diversas aplicações. Quando eu falo propriedades únicas, é que são mesmo. Pensem comigo, olhem só o nome do material. Cristal líquido polimérico. O que eu falei antes, na aula passada? Eu falei que o líquido tende a ser amorfo e o cristal tende a ser sólido. Então, de certa maneira, o cristal e o líquido são antônimos aí nesse sentido. São características que estão uma contra a outra. Né? Então, quando eu falo que o material é um cristal líquido, a gente já sabe que é uma coisa única, é uma parada diferente. Né? Então, esses materiais são compostos por moléculas estendidas, rígidas e com formato de bastões. Em termos de arranjo molecular, esses materiais eles não são considerados cristalinos, nem amorfos, nem semicristalinos. Eles são considerados como um novo estado da matéria. Então eu não vou entrar tanto nesse mérito sobre o que seria o novo estado da matéria, né? Mas é um material totalmente diferente, é um material único, muito distinto do que a gente costuma ver dentro de polímeros. Né? É como se eu falasse que é um material que ele é, de maneira grosseira falando, um material que ele é duro e mole ao mesmo tempo. Como pode isso? São características muito distintas, né? Uma coisa nova. Entre as propriedades interessantes desses materiais, né, os cristais líquidos, tem alta estabilidade térmica, boa estabilidade térmica, alta rigidez e resistência, alta resistência ao impacto, inércia química e permitem a utilização de vários tipos de processamento, ou seja, esse material pode ser produzido de várias maneiras.
E para finalizar os tipos de polímeros, eu tenho os elastômeros termoplásticos. Você vê novamente que é uma união entre um plástico e um elastômero. É um material que, em condições ambientes de temperatura e pressão, exibe comportamento elastomérico, mas que, entretanto, tem natureza termoplástica, ou seja, ele apresenta grandes deformações, mas tem natureza termoplástica. Em uma grande variedade de aplicações, esses materiais substituíram os elastômeros termorrígidos convencionais, que é o que a gente costuma ver é elastômero termorrígido, né, que também é um tipo diferente de material, mas é mais comum do que esse tipo aqui. Empregos típicos para esses materiais incluem acabamentos externos de automóveis, como para-choques, abas, etc., solas e saltos de sapatos, itens esportivos, câmaras de bolas, por exemplo, câmara de bola de futebol, de basquete, etc., revestimentos protetores, filmes usados como barreiras de medicina. Então, assim, tem várias possibilidades para esses materiais também. Beleza? Então agora eu encerrei a parte de tipos de polímeros, então eu vou para a parte de síntese e processamento dos polímeros. Né? Como que eles são sintetizados e processados. A primeira coisa que eu devo falar aqui é sobre polimerização. O que é polimerização? As grandes moléculas dos polímeros comercialmente úteis devem ser sintetizadas a partir de substâncias com moléculas menores, em um processo denominado polimerização. Então é como se tivesse várias moléculas pequenas que se juntam para formar uma molécula gigantesca que é o polímero. Beleza? Uma série de moléculas gigantescas, na verdade, né? Além disso, as propriedades de um polímero podem ser modificadas e aprimoradas pela inclusão de aditivos. Né? E, finalmente, uma peça acabada, na forma desejada, deve ser moldada durante uma operação de conformação. Então, vamos lá. Eu vou ter uma molécula base, e vou criar moléculas muito grandes e unir essas moléculas muito grandes para formar o polímero. Depois disso, eu posso adicionar... eu posso adicionar... Vou fugir aqui a palavra. Posso incluir aditivos para modificar algumas propriedades dos polímeros. Né? E finalmente, uma peça acabada, a peça, depois que ela já foi sintetizada, foi polimerizada e sofreu com a adição ou não de aditivos, eu tenho que conformar essa peça na forma que eu desejo. Né? Que é um processo de fabricação, basicamente. Né? Devo moldar a peça. A polimerização é simplesmente o processo pelo qual os monômeros são ligados uns aos outros para gerar longas cadeias compostas por unidades repetidas. Então, os monômeros vão se juntando para criar longas cadeias. Essas cadeias, tem várias cadeias longas, vão criar o polímero. As reações pelas quais ocorre a polimerização podem ser divididas em duas: adição e condensação. Na polimerização por adição, as unidades monoméricas são presas uma de cada vez como uma corrente, como se eu estivesse adicionando um elo de vez em cada corrente, na corrente, né? Botando um elo, mais um elo, mais um elo, mais um elo, para formar uma molécula linear. O peso molecular é governado pelas taxas relativas de iniciação, propagação e terminação. Né? Então eu tenho essas três etapas aí na polimerização por adição. O peso molecular é controlado pelas taxas pelas quais essas etapas acontecem. Normalmente, essas taxas são controladas para garantir a produção de um polímero que tem o grau de polimerização desejado. Então, tem os três estágios da polimerização, né, por adição. Né? Eu tenho a iniciação, que é quando um centro, como está na imagem aqui em cima, né, um centro ativo é capaz de propagar, um centro ativo capaz de propagar é formado por uma reação entre um catalisador e uma unidade monomérica. Né? Eu tenho essa reação. Né? Porque eu criei, juntei esse catalisador, que é o R, juntei com esse, sei lá, C2H4, né? E criei uma unidade monomérica. Em 2 eu tenho a propagação, que eu tenho já o catalisador e a unidade, o catalisador e a unidade
vai se unindo a outras unidades, causando crescimento linear da cadeia polimérica, né? Vão adicionando unidades de monômero à cadeia molecular com crescimento ativo até que, como está mostrado aqui em 2, vai ficando maior a cadeia. E eu tenho a parte 3, que é a terminação. As extremidades ativas de duas cadeias que se propagam podem ligar-se para formar uma molécula. Então, eu tenho várias cadeias grandes dessas, elas vão se juntar para formar uma grande molécula, né? Isso é só uma molécula das várias que tem dentro de um polímero. Beleza? Então o processo é esse, o processo de polimerização por adição. A polimerização por condensação, ela envolve reações químicas intermoleculares em etapas, que podem envolver mais de uma única espécie molecular. Então são reações químicas em etapas. Por exemplo, considere a formação do PET, a partir da reação entre o dimetiltereftalato e o etilenoglicol, para formar uma molécula linear de PET com álcool metílico como subproduto. Então a gente tem a formação do PET, né, que é a reação entre dimetiltereftalato e o etilenoglicol para formar uma molécula linear de PET com um subproduto. A reação intermolecular, essa reação ela está até um pouco diferente do que estava no livro, é porque eu fico com o livro físico aqui em português, o livro virtual em inglês para poder tirar essas imagens, né? Aqui está um pouco diferente, aqui o subproduto parece ser até água. Mas, enfim, a ideia é só mostrar que a polimerização por condensação ela acontece através de etapas, de várias ligações específicas intermoleculares que acontecem. Beleza? E assim que se cria a garrafa PET aí. A garrafa PET não, o PET, né? Esse processo em etapas repete-se sucessivamente, produzindo uma molécula linear. O tempo de reação para polimerização por condensação é geralmente mais longo do que para adição. Então, condensação demora mais. Então, o polímero está pronto. As minhas unidades monoméricas foram polimerizadas. O processo de polimerização foi concluído. A partir disso, de acordo com a minha aplicação, eu vou saber se eu vou ter que adicionar algum aditivo ou não. O aditivo serve para modificar algumas propriedades, né? Entre esses aditivos eu tenho cargas, plastificantes, estabilizantes, corantes e retardantes de chamas. Eu não vou falar dos corantes aqui, porque seria um slide falando. O aditivo corante serve para dar cor ao polímero. Então, corante não vou falar, mas eu vou comentar sobre todos os outros aditivos aqui. As cargas, elas são adicionadas. As cargas, é um aditivo, carga. Adicionado para melhorar a resistência à abrasão, a tenacidade e ou estabilidade térmica dimensional dos polímeros. A utilidade das cargas é isso. O que são as cargas, né? São cargas particulares. É a inclusão de pó de madeira, pó de sílica ou de areia, vidro, argila, talco, calcário e até mesmo adicionar alguns polímeros sintéticos ao polímero que eu estou produzindo. Né? As cargas geralmente são materiais baratos que substituem parte do volume do polímero, que é mais caro, o que reduz o custo final do produto, além de conferir essas propriedades, essa melhora nas propriedades ali. A flexibilidade, ductilidade e tenacidade, elas são melhoradas pela adição de plastificantes, né? A sua presença também produz reduções na dureza e na rigidez, né? Então é outro tipo de aditivo, são os plastificantes, né? Você pode até pensar que plastificantes tornam o material mais plástico. Mais plástico, como eu disse antes, é tornar o material mais dúctil. Então a utilidade dele é essa. É uma das utilidades desse tipo de aditivo. A sua presença também produz reduções na dureza e na rigidez. Os plastificantes são em geral líquidos com baixas pressões de vapor e baixo peso molecular, então são líquidos. Os plastificantes são usados, pensem comigo, plastificante torna o material mais dúctil, então é usado quando o material ele é frágil, quando o polímero ele é frágil em temperatura ambiente. O plastificante também serve para reduzir a temperatura de transição vítreo, de maneira que em condições ambientes, os polímeros podem ser usados em aplicações que requerem certo grau de flexibilidade e ductilidade.
Os estabilizantes reduzem o processo de deterioração causado pela exposição à luz e a componentes gasosos na atmosfera. Então, estabilizante é outro tipo de aditivo, né? Ele vai tornar o material menos propenso a se deteriorar quando estiver exposto a alguns tipos de ambientes específicos, né? Como a luz, gás na atmosfera. Né? Um exemplo claro é que os polímeros costumam se deteriorar quando expostos à radiação ultravioleta, porque a radiação ela interage com algumas ligações covalentes ao longo das cadeias moleculares, causando o seu rompimento, a sua quebra, o que pode resultar também na formação de algumas ligações cruzadas. Então, a radiação ultravioleta ela é negativa para os polímeros. Como que eu amenizo esse efeito da radiação? Utilizando os aditivos estabilizantes. Né? Isso é um exemplo da radiação. Tá? Oxigênio também pode ser danoso aos polímeros. Outro aditivo são os retardantes de chamas. Pensem comigo, os polímeros, de maneira geral, pensa até mesmo nos plásticos, eles são usados por várias coisas. Né? E tem alguns tipos de aplicações desses polímeros em que eles não podem ser inflamáveis. Né? Por exemplo, produtos têxteis, brinquedos infantis, né? É melhor evitar. Então, essa resistência à flamabilidade ela pode ser melhorada quando aplico esse tipo de aditivo, que são os retardantes de chamas. Esses retardantes eles podem funcionar interferindo no processo de combustão pela fase gasosa ou pela iniciação de uma reação de combustão diferente e que gera menos calor. Então ele induz uma reação de combustão diferente e que gera menos calor, que torna o material menos inflamável assim. Reduzindo dessa forma a temperatura final pode chegar. Isso causa desaceleração ou interrupção da queima. Bom, o polímero, fiz a polimerização, coloquei os aditivos que eu preciso, vou falar agora das técnicas de conformação para os plásticos. Né? Aqui também é muito similar daquelas para elastômeros. A fabricação dos polímeros plásticos ela é realizada geralmente pela conformação do material na forma fundida em uma temperatura elevada. A gente sabe que a temperatura não é tão elevada assim, já que o polímero se funde em temperaturas mais baixas. Né? Usando pelo menos uma das várias técnicas de moldagem diferentes. Então, se eu tenho um material fundido, basta que eu molde ele. Eu posso fazer moldagem por compressão, por transferência, por injeção e por sopro. Além da moldagem, eu posso realizar o processo de conformação de extrusão e de fundição aqui para polímeros também. A gente sabe que extrusão e fundição são característicos de metais. A forma que a gente lida na moldagem, na conformação de polímeros plásticos termorrígidos e termoplásticos é diferente. A maneira que a gente lida com isso. Então, aqui, quando a gente observar os métodos de fabricação dos dois tipos de polímero, vocês vão ver que tem alguns métodos que servem para os dois tipos. Porém, eles têm certas diferenças entre eles. O mesmo método vai ter uma particularidade quando se tratar do termorrígido e quando se tratar do termoplástico. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí já acho que fica muito específico, né, falar disso. Né? Mas vou passar assim, rapidamente, da mesma maneira que eu passei os aditivos, eu vou passar os tipos de técnicas de conformação. A primeira delas é a moldagem por compressão e por transferência. A moldagem por compressão, a quantidade de polímero e aditivo ela é misturada e é colocada entre os elementos macho e fêmea do molde, dentro do molde. Né? Ambas as peças do molde são aquecidas, no entanto, apenas uma delas é móvel. Né? O molde é fechado e calor e pressão são aplicados, fazendo com que o plástico se torne viscoso, né? E escoe para se conformar à forma do molde. Calor e pressão é a moldagem por compressão. Aqui eu tenho exemplos de como funciona. Né? Aqui os nomes estão em inglês, né? Tem a cavidade do molde, aí tem a prensa hidráulica, enfim, aqui eu tenho o equipamento responsável por aquecimento, pelo resfriamento, tem a base do molde. Então, a moldagem por compressão é desse tipo aqui, ela acontece desse jeito.
Essa técnica ela serve tanto para termoplástico quanto para termorrígidos, lembrando que esses dois tipos de materiais eles apresentam diferenças na forma que é feita a moldagem, né? A moldagem por compressão é um processo só que tem características diferentes para os dois tipos de materiais. Entretanto, o uso dessa técnica com termoplásticos demanda maior tempo e é mais cara do que as técnicas comumente utilizadas de moldagem, por extrusão ou injeção. Então, para termoplástico ele é mais oneroso, é melhor para termorrígidos, termofixos. Na moldagem por transferência, as matérias-primas sólidas são, em primeiro lugar, fundidas em uma câmara de transferência aquecida. Conforme o material fundido é injetado no interior da câmara, na câmara do molde, a pressão é distribuída mais uniformemente sobre todas as superfícies. É um método mais elaborado, né? Método de moldagem por transferência, né? Onde a pressão é distribuída mais uniformemente. A moldagem por injeção ela é análoga para os polímeros, à fundição em matriz para os metais, né? É a técnica mais amplamente usada para a fabricação de termoplásticos. Então, enquanto a moldagem por compressão é mais usada para termofixos, essa daqui é mais usada para termoplásticos. A quantidade correta de material peletizado é alimentada a partir de um funil de alimentação para o interior de um cilindro, né? Então eu tenho um material peletizado, ele entra no funil de alimentação e vai para o interior de um cilindro através do movimento de um êmbolo ou pistão. Essa carga que passou pelo funil, né, e está dentro do cilindro agora, ela é empurrada para frente para o interior de uma câmara de aquecimento, onde ela é forçada ao redor de um espalhador de maneira a ter contato com a parede aquecida. Eu ia mostrar aqui logo como é que funciona, mas vou terminar de falar. Então ela é forçada contra as paredes ali a parede aquecida, né? Como resultado, o material termoplástico em contato com a parede aquecida, ele vai se fundir para se tornar um líquido viscoso. Em seguida, o plástico fundido ele é impelido, né, novamente pelo movimento do êmbolo através de um bico injetor. Então o êmbolo faz outro esforço para mandar esse material na direção de um bico injetor. Por isso que o nome vem moldagem por injeção, né? Esse bico injetor leva para o interior de uma cavidade do molde, né, onde a pressão é mantida até que o material moldado se solidifique. Finalmente o molde é aberto, a peça é ejetada, o molde é fechado e todo o ciclo é repetido, né? Aqui eu tenho mostrando, né, o material estava lá no funil, ele desceu, o êmbolo empurrou para o espalhador, onde ele fundiu nas paredes do espalhador. Esse espalhador mandou esse material para a cavidade através de um bico injetor, né, e tomou a forma do molde que ele queria. A característica mais importante dessa técnica é a alta velocidade na qual as peças podem ser produzidas. Os polímeros termorrígidos também podem ser moldados por injeção, né? Então é outra possibilidade para os termorrígidos, né? Então esse é um processo ele é fácil de repetir, então é fácil de automatizar também. Aqui eu tenho um processo de extrusão, né, de polímeros, a técnica de processamento através de extrusão. O processo de extrusão consiste na moldagem de um termoplástico viscoso sob pressão por meio de uma matriz com extremidade aberta. Então, eu tenho aquele tipo de funil, onde o material peletizado vai cair nesse recipiente, onde eu tenho um parafuso sem fim. Esse parafuso sem fim vai ser ativado, né? Eu tenho os aquecedores ali nas paredes, ele vai fundir esse material e vai forçar contra o orifício da extrusora, né? Muito similar à extrusão de metais. Então, de acordo com o formato desse orifício, eu posso criar partes estruturais, placas e tubos e canos, etc, né? Então, essa parte do orifício da extrusora é a parte mais importante, que é onde eu vou saber qual vai ser o formato do material final.
Essa é a extrusão, beleza? Moldagem por sopro. Em primeiro lugar, eu tenho parisson, né? É parisson, eu acostumei a falar parisson. Não sei se é a maneira mais correta de pronunciar. Em primeiro lugar, um parisson ou um segmento de tubo polimérico ele é extrudado. Enquanto ainda está em estado semifundido, o parisson é colocado em um molde bipartido. Esse molde já tem a configuração que eu quero para o meu recipiente. A peça oca ela é conformada pelo sopro de ar, bem similarmente ao que acontecia com cerâmicos. Né? Sopro de ar ou de calor sob pressão. Né? Forçando as paredes do tubo a se conformarem aos contornos da cavidade do molde. Então, o material vai se aderindo aí, devido à pressão, devido ao sopro, aos contornos da cavidade, criando um material oco. Se eu botar pouco material, se eu colocar muito material, a espessura da parede vai aumentar. Tanto a temperatura quanto a viscosidade do parisson devem ser cuidadosamente reguladas. Fundição. Da mesma forma que os metais, os materiais poliméricos também podem ser fundidos, só que para polímeros isso é muito mais fácil, já que o ponto de fusão deles é muito menor. Como quando um material plástico fundido ele é vertido no interior de um molde e deixado solidificar. A função é basicamente isso. Eu fundo o material e esse material fundido ele é colocado num molde até solidificar. Ele vai tomar o formato do molde. Tanto os termoplásticos quanto os termorrígidos podem ser fundidos. Para os termoplásticos, a solidificação vai acontecer mediante o resfriamento a partir do estado fundido. Mas para os termofixos, o endurecimento ele é a consequência do verdadeiro processo de polimerização ou cura, realizado geralmente em uma temperatura elevada. Então, novamente, é o mesmo processo, mas ele tem distinções para termoplásticos e para termorrígidos. A fabricação de filmes e fibras, eu vou só comentar breve para finalizar. Algumas fibras são fiadas a partir de um material fundido viscoso ou de uma solução e depois são alongadas plasticamente durante a operação de estiramento. Então, eu tenho umas fibras que são fiadas a partir de um material fundido viscoso, como se fosse um processo de trefilação, falando bem grosseiramente. E depois são alongadas plasticamente durante a operação de estiramento. Lembrando que esse estiramento melhora a resistência mecânica, como eu falei lá na aula passada. Os filmes, eles são simplesmente extrudados por um fino raso em uma matriz. É o processo de extrusão, cujo orifício ele tem um formato adequado para formar um filme. Isso pode ser seguido ou não por uma operação de laminação, operação de calandragem. Eu tenho vários rolos para dar o formato que eu quero para o meu material. Ou de estiramento, que servem para reduzir a espessura e melhorar a resistência. Alternativamente, ele pode ser extrudado e laminado e estirado, ou o filme pode ser soprado. Um tubo contínuo, ele é extrudado por uma matriz anular, em formato de anel, e em seguida, pela manutenção de uma pressão de gás positiva cuidadosamente controlada no interior do tubo, e pelo estiramento do filme na direção axial, conforme ele emerge da matriz. O que acontece com esse material? O material ele vai se expandir ao redor dessa bolha de ar aprisionada, como se fosse um balão. Aqui eu tenho a imagem mostrando isso, mostrando esse processo. O parafuso sem fim vai empurrar o material fundido. Esse material fundido ele vai ser forçado para cima, como se fosse em torno de uma bolha de ar. E essa bolha de ar, entre aspas, ela é usada para formar o fino, que é levado depois para operações de calandragem. Beleza? Isso é para filmes poliméricos finos. Então o processo de formação de filmes é esse. Mas não precisam se atentar muito a isso, que é uma parte muito específica da matéria, eu admito. E é isso aí, pessoal. Parte do capítulo 15, então, de estrutura, aplicações e propriedades mecânicas, não, características, aplicações e processamento, foi encerrada. Então a matéria da nossa P3 foi devidamente encerrada, finalmente. Estudem para P3. Eu acho que estudando para P3, tirando uma nota boa, vocês já conseguem aí a nota para serem aprovados.
E é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana. E até a próxima quinzena. Até mais. Valeu.